miga, pra gente entrar na questão de criação da realidade, quando que esse assunto entrou na sua vida? Tipo, quando você lembra de ter começado a estudar? É, foi você mesma? Foi um livro? Foi alguém que te falou? Tipo, como que isso entrou na sua vida? Eu lembro exatamente o momento que entrou. Eu tinha por volta de 13 anos de idade. E eu tenho um histórico muito grande, porque eu nasci em uma família muito religiosa. E era um momento que eu tava me questionando muito. E eu comecei a estudar assuntos que, tipo, me trouxessem um significado do que era a vida. E aí, é, tipo, não sei o quanto isso foi um alinhamento, tipo, tá, vamos começar pelo mais difícil? Eu comecei a ler sobre Bashar, que é assim, hoje, se alguém me fala, Ana, como que eu começo? Eu vou falar assim, Bashar é tipo assim, depois de N livros, N conhecimentos. Mas eu comecei, tipo, o primeiro que eu comecei foi ele. E assim, eu falava as coisas para as pessoas ao meu redor e as pessoas começaram a me chamar de louca. Porque, tipo, e é um papo muito, tipo, agora eu tô segura pra falar e foda-se o que qualquer pessoa achar. E a galera Mas, aqui já é aberta pra esses assuntos também, né? Mas se sim. alguém nunca ouviu falar de Bashar, é bom você dar um leve contexto, que Ah, é uma canalização, na verdade, sim. né? Não é uma pessoa humana, tem um cara, que eu não lembro o nome dele, que ele faz essas canalizações de olhos fechados, e ele traz tudo isso de um lugar, tipo, que não é um lugar físico, né? É um lugar que a pessoa canaliza. E são ensinamentos, assim, tipo, todos os. Não vou falar assim porque eu não gosto tanto de generalizar, mas, tipo, é como se a gente pegasse todos os livros que as pessoas tentam colocar. O Poder do Agora, que aí tem um pouquinho sobre presença. O Segredo, que tem um pouquinho de lei da atração. É, tipo, como se ele condensasse tudo isso e, tipo, trouxesse ali o sei lá, Manual, passo a passo. o início de tudo isso que, tipo, pra conseguir abranger mais pessoas, as pessoas, tipo, deixam de maneiras mais fáceis. Mas quando chega nesse nível mais profundo, que foi por onde eu comecei, quando chega nesse nível mais profundo, você fala assim, gente, realmente, essa é a base. E não que é a base, tipo, ele tá falando uma coisa que várias outras pessoas falam porque é a base. E não porque ele pegou e trouxe. Não vejo nesse sentido. Mas é isso, Bashar é uma canalização que ele traz os conceitos do universo e as leis que regem o universo e como funciona e como você pode viver, tipo, uma vida onde você realmente se sinta realizado e faça a vida valer a pena, sabe? Com quantos anos você estudou isso? 13. 13. Amiga. 13 anos. Aí imagina eu falando, ai, o tempo não existe para os meus pais. Tipo, eles acharam assim, querida, eu vou te internar. Meu Deus. Aí, Era. tipo, é coisa de criança. Né? Não, Deve ser loucura de. eles quiseram tirar os livros de mim, tipo, foi um negócio mais... Porque, tipo, eu sempre fui uma criança assim, eu gosto de conhecimento. Então, tipo, não era algo, tipo, eu tô estudando. Não, era tipo, mãe, é assim. Tipo, era algo... E principalmente porque eu era adolescente, tipo, isso pra mim era o meu mundo. Tipo, eu acreditava firmemente naquilo. E eu vendia pras pessoas, tipo, conhecia as pessoas, falava o tempo todo, e aí, tipo, arrastou pro, pra tudo da minha vida. Gente. Sim, Porque esse olhar muito religioso deles já tinha um certo conflito com a parte artística por si só, que nem é tão polêmico, mas assim, sim, uhum. por ser muito restrito. Quando você entrou com esses assuntos, então, Exatamente. menina, você tá louca. Exatamente. Imagino a delicadeza de uma pessoa de 13 anos também introduzindo assunto. É assim, eu não quero saber só. Estou Sim. te falando. E era aquela pegada. Pelo menos a minha adolescência não foi nesse lugar, porque tem adolescentes que vão pra, tipo, meu Deus, eu vou É. não sei se eu posso falar despirocar. A pessoa fica meio louca, né? Tipo, bebe muito, Sim. faz, apronta, tipo, quase é preso, sei lá. Sim, exatamente. E eu fui, tipo, nesse sentido. Tipo, a minha. É porque o adolescente quer muito pertencer. Então, tipo, Uhum. o meu lugar, e eu realmente, como eu precisava muito encontrar um sentido para eu conseguir ser artista, tipo, quando eu entendi como a vida funcionava através desses conhecimentos, eu falei assim. Ok, eu posso ser artista. Tipo, eu realmente, tipo, não é um pecado. Então, eu realmente encontrei um sentido. Só que um sentido bem, meu Deus, é isso, eu não abro mais pra nada.
E de quando você começou a estudar tudo isso, nem isso que eu ia perguntar, mas primeiro que tem um negócio antes que, tipo, você podia falar disso com alguém? Tipo, tinha alguém com quem você podia compartilhar, tipo... Ou, também, alguém que também estudava, ou que mesmo que a pessoa não estudava estava aberta a ouvir, tipo... Ficou um negócio meio que dentro de você por um tempo, ou tinha alguém com quem você podia falar disso? Na época, não sei se você vai lembrar disso, eu não sou muito velha, tipo, pelo menos eu não me acho muito velha, mas é um negócio muito antigo, que era época de fórum. Fórum do Yahoo, sabe, esses Foi antes fóruns. do, antes do Orkut? Ou foi? Aí eu acho que sim. Eu Mas acho aí que... nesses fóruns era, tipo, não era isso, mas era tipo assim, as pessoas conversando ali sobre assuntos. E aí eu lembro que ali tipo, eu deixava minha opinião e tinha essa conversa. Mas fisicamente, com pessoas, não tinha. Porque eu comecei com 13 anos e eu li o básico que a maioria lê, que é O Segredo. E aí depois, tipo, eu comecei com Bachar, aí eu fui pro Segredo e depois eu comecei a ler absurdamente todos os livros desse assunto. E aí eu pegava e ficava comentando, tipo, ai, mas eu li nesse lugar, blá, blá, blá. E aí as pessoas me traziam de volta. Então, tipo, essa era a conversa. Depois eu comecei a namorar com 14 anos. E aí esse namorado, tipo, eu não sei se era pra me agradar ou o quê, mas, tipo assim, eu ficava falando dessas coisas e ele aceitava. Tipo, eu falava assim, vamos manifestar ganhar na loteria? Tipo, ideia de adolescente de 14 anos. Vamos manifestar ganhando a loteria e a gente faz isso. E aí eu fazia tudo. Eu, tipo, estruturava a minha vida como que ia ser se eu ganhasse na loteria, quanto que ia ser o prêmio. Aí eu pegava pessoas que manifestaram o prêmio da loteria. E, tipo assim, a gente vai ter casa X, a gente vai dar o apartamento X pra minha mãe. E a gente vai... Eu arquitetava a vida toda, passava o plano pra ele. E eu sabia, naquela época de 14 anos, que a força de duas pessoas era muito maior do que eu sozinha. Então eu falava assim: você não precisa entender. Vai visualizando, eu faço trabalho. Eu faço trabalho mais denso de estudar e tal, mas é só você confiar e acreditar 100%. Só faz o que eu tô te falando. Amiga, mas você sabe que hoje a gente fala muito sobre isso, quando tem nossos eventos presenciais também. A gente faz eventos desses encontros, assim, com empreendedoras. Cara, o evento já começa com meditação, então é bem pra gente falar de tudo isso. E a gente ainda tem, hoje, e que eu falo no evento com pessoas de 30 anos, 40 anos, já existe um certo, assim... Ai, a pessoa, ela tem um pouco a sensação de eu acho que eu sou louca, porque parece que só eu tô falando disso. Tipo, já tem isso hoje em dia. Porque, inclusive, esse espaço existe para unir com o empreendedorismo, porque no assunto de empreendedorismo já é estranho você linkar com isso. Porque parece que ou tem canal, podcast de espiritualidade, energia e tal, criação da realidade, ou tem um canal de empreendedorismo. Você não costuma ver os dois juntos. Então já é realmente é diferente unir os dois. E o que a gente sente nos eventos... Eu falo dos eventos porque tá presencialmente, você vê na cara das pessoas e elas te dão feedback presencialmente, né? Elas falam, cara, que alívio eu poder falar com essa linguagem, a pessoa entender. A pessoa que tá do meu lado, que eu nunca tinha visto ela antes, ela entende o que eu tô falando. E eu fico pensando na sua dificuldade de 13 a 14 anos, você tá tentando entender o mundo. Então já tinha a parte boa, que era uma base legal que você tava criando, tipo, legal. Tô entendendo alguém que... Porque a base, então, que meus pais estavam me dando, eu não tava encaixando. Então, nessa nova base, tô tendo uma clareza. Mas, ao mesmo tempo, é muita informação. E é muita novidade. Tipo, e muda a forma como você vê o mundo, essas coisas. E aí, você não só tinha que processar isso internamente, mas você tinha que processar sozinha. Que bom que esse namorado deixava também você falar, porque muito... Eu vivo isso com a Ana todos os dias. Sim. Às vezes, só de você falar, você já entende muito, né? Tipo, vira e mexe, a Ana me manda... Paty, tô mandando pra você, mas é mais pra eu pensar também. E eu faço a mesma coisa com ela. Então, o bom é que talvez só de você falar, você ia reforçando. E que bom que tinha essas comunidades, a parte boa da internet. Porque tem os loucos que querem encontrar as meninas de 13, 14 anos. E é horrível, mas que bom que esse usava pro bem. Mas, cara, devia ser um turbilhão dentro da sua mente. Eu fico... E detalhe, fala pras pessoas da sua idade, Ana. Eu tenho 26.